Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson. Hoje nós vamos ter a disciplina de língua portuguesa. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Também quero frisar a vocês que a escola, o Sérgio, não parou. Apenas de uma maneira diferenciada que nós estamos tendo nossas aulas agora. Vocês na casa de vocês estudando e nós, professores, na nossa casa também preparando as aulas para vocês, ok? Então vamos dar início. Alunos do quarto ano, tanto o quarto ano A como o quarto ano B, eu quero frisar aqui que eu estou com saudade de vocês, da nossa rotina diária que nós tínhamos todos os dias, tanto o aluno matutino como o vespertino, porque nós sabemos, né, que nós tínhamos uma rotina, todo dia nós nos víamos pessoalmente, conversávamos. Agora não, agora vocês estão aí do outro lado da tela e eu estou aqui passando conhecimento para vocês. Só queria frisar isso, né, que nós estamos com saudade e que tudo isso que nós estamos passando nesse momento é um momento difícil, que o mundo inteiro está passando, mas que breve nós estaremos também juntos. E vamos contar histórias de tudo isso que está acontecendo, ok? Então vamos lá, dar início ao nosso conteúdo de hoje. Nosso conteúdo de hoje nós vamos iniciar com o gênero textual. Professor, o que seria um gênero textual? O gênero textual é um tipo de texto que cada texto tem, é generalizado, é destacado para algo importante. Cada tipo de gênero, cada texto tem o seu gênero que é específico para algo, entenderam? Nós vamos ver hoje o romance. Romance, olha, né? Que interessante o romance para vocês do quarto ano. Só que olha só, uma coisa mais interessante ainda. No livro didático, nas páginas 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, que é esse conteúdo que nós vamos ter, que é justamente sobre gênero textual, o romance. Só que no livro de vocês, nós vamos ver um texto que acho que com certeza vocês não imaginavam que ele fazia parte do gênero do romance, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Está na página 16, 17, 18 e 19. Então, esse é o texto do gênero textual romance. Harry Potter é um texto de romance que foi escrito, né, e virou filme, que são 7 livros que foram feitos, mas nós vamos focar no que o nosso próprio livro didático nos oferece, que é o texto para leitura, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, para nós entendermos melhor o que seria esse gênero textual de romance, o livro coloca isso, é uma coisa que vocês já conhecem, que vocês têm conhecimento também. Então, vamos lá. Esse é a capa do livro do Harry Potter e a Pedra Filosofal, que vocês com certeza já assistiram. Se não, quem não assistiu ainda, procure assistir para entender melhor, ou até mesmo ler o livro, porque o que está no livro não é tudo o que está no filme. Algumas coisas são mudadas justamente porque são gêneros diferentes, né? A literatura e o cinema são gêneros diferentes. Então agora eu vou ler para vocês um resumo do livro. Harry Potter vive com 2 tios, com os tios Dursley, onde é maltratado até completar seus 11 anos. É com essa idade que o jovem bruxo começa a receber cartas da escola. Na noite de seu aniversário, Harry é visitado por Hagrid, um ser gigante que trabalha para o diretor lá da escola, o qual revela que Harry é filho de bruxos e foi convidado a ingressar nas escolas de bruxaria. A verdade é toda revelada a Harry Potter, que seus pais foram mortos pelo terrível bruxo Voldemort, e que a sua cicatriz, que ele tem no rosto, que vocês sabem, era a marca da tentativa de assassinato que Harry sofrera. Esse primeiro livro apresenta ao leitor aos principais personagens da série e cria uma aura de simpatia pelos personagens principais, no caso o Harry. Então, para vocês verem como o gênero textual, o romance, ele tem um leque muito grande. Por quê? Olha, talvez vocês não imaginassem que Harry Potter, digamos, numa escala de gênero textual, ele estaria incluso no romance. Mas ele está
como gênero textual de romance. Então vamos lá. O que seria o romance, esse gênero textual que eu estou falando? Eu vou ler para vocês e depois eu explico. É um texto narrativo. Então nós sabemos que tem uma narração, alguém vai narrar esse texto. Os textos narrativos geralmente eles apresentam um narrador que conta a história e pode ser narrador personagem, que nós vamos entender. O que seria esse narrador que conta a história e esse narrador personagem? Daqui a pouco a mais nós vamos entender. Ou narrador observador. Personagens que podem ser protagonistas, então nós sabemos que tem personagens e podem ser protagonistas, antagonistas ou secundários. Tempo, que indica quando ocorreram os fatos, e espaço, que indica onde ocorrem os fatos. Então, nós sabemos que tem um narrador, o romance, tem personagens, 3 tipos, né? Que é o protagonista, antagonista e secundários. E nós também temos o tempo, que indica que ano aconteceu, onde aconteceu, e o fato, que é justamente o local onde aconteceu. No caso lá do Harry Potter, acontece na escola, acontece lá na floresta, acontece na casa dele também a história, que começa na casa dele, depois que ele descobre que ele é filho de bruxo. Então, tudo isso faz parte do gênero textual do romance. Então, romance não é simplesmente que nós temos essa mentalidade de que romance só é aquele lá que tem um casal apaixonado. Não, é muito além disso. Então, aqui nós estamos vendo, né? O que é o gênero textual? O que ele apresenta? Ele apresenta uma história com narrador, com personagens, com tempo e com um fato. Ok? Vamos dar continuidade. Então, vamos lá. Quem seria o protagonista? Personagem principal que mais se destaca. Então, nós sabemos que no gênero textual romance, aquele personagem que se destaca, que está em todas as cenas, que aparece muito, ele é o quê? Ele é o protagonista. E o antagonista? O que seria? Quem é esse personagem? É o adversário do protagonista. É como se fosse o famoso vilão. Então, tem um protagonista e tem um vilão. O mocinho e o vilão, a mocinha e a vilã. Entenderam? Então, é mais ou menos por aí que se encaixa o protagonista e o antagonista. E os secundários? São personagens com menos destaque. Esses secundários, eles podem ter grande relevância para o gênero textual, do texto, né, do romance, ou não. Eles podem aparecer assim vagamente, mas eles podem também contar uma história. Que é justamente isso que o texto, né, qualquer tipo de texto, ele conta uma história. E o romance não deixa de ser isso, né? Temos seus protagonistas, o antagonista e os secundários. Lógico que a história principal gira em torno do protagonista e antagonista. E os secundários estão ali para dar dar maioridade àquela história, aquele romance. E vamos ver no Harry Potter, vamos exemplificar, né? Já que nós temos o texto, né, para ler, e é uma indicação também que eu dou para vocês lerem o livro e também verem os filmes. O protagonista é o Harry Potter, antagonista é o Lord Voldemort, que é justamente o vilão, e os secundários eu coloquei apenas 2, lógico que tem outros, que é o Rony e a Hermione, que são os amigos do Harry Potter, que é por onde também a história gira, né? Através dos 3, sendo que o Harry Potter é o principal e eles são os secundários que estão ali também para dar toda a história, não somente uma história qualquer, né? Vai dar todo o sentido, né? Se não existe o Rony e a Hermione, acho que não seria a mesma história, né? Não seria tão interessante quanto nós sabemos que é a história. Então é isso que é o romance, né? É proporcionar os personagens, que nós sabemos que tem 3 tipos, que são protagonista, antagonista e os secundários. Tem um espaço, tem um tempo e também tem um narrador, que nós vamos ver isso. Olha aí, os narradores que eu acabei de falar. Narrador observador. Narra a história sem participar dos fatos. Vamos imaginar assim uma história, ou um filme, ou um livro, que alguém está narrando a história, que nós estamos imaginando aquela vozinha lá no fundo. Então esse é o narrador observador, que ele observa a história e vai narrando o que está acontecendo.
Então, essa é a diferença, né, do narrador observador para o outro tipo, que é o narrador personagem. Ele é um dos personagens da história, que acho que principalmente a Disney oferece isso, né? Por exemplo, a história das princesas. No final, nós vemos lá quem narra a história é a princesa, a própria que está acontecendo, a própria personagem principal. Ou não necessariamente que seja a personagem principal, mas esse narrador personagem ele está dentro da história. Ele conhece mais do que ninguém a história, porque ele está vivenciando essa história. Então, o narrador observador é aquele que apenas narra os acontecimentos, mas não está na história. Já o narrador personagem, ele está na história. A história está acontecendo junto com a sua narração. Ele está vivenciando essa história junto com a sua própria narração. Então essa é a diferença dos dois. O narrador observador é aquele que apenas conta os fatos que estão acontecendo na história, no gênero textual romance. E o narrador personagem ele participa da história, ele é um dos personagens. Pode ser protagonista, antagonista ou secundário. Olha, lá na página 23 tem uma nova dica de leitura. Nós já vimos que o anterior era gênero textual romance, que traz Harry Potter e a Pedra Filosofal. Mas lá na página 23 nós temos um novo gênero textual, uma nova opção de leitura, justamente para esse período que nós estamos passando. Não somente como conteúdo de língua portuguesa, mas também um conteúdo para agregar conhecimento, que conhecimento demais sempre é bom. Entenderam? Então vamos lá ver que nova leitura é essa. É a tirinha, que é um novo gênero textual que o livro didático apresenta para vocês do 4º ano. E nós temos lá que é do Arnold e do seu Tigre o Haroldo. Eu vou ler para vocês essa tirinha, que é um exemplo de uma tirinha, para depois nós entendermos o conceito do que é essa tirinha. Diz assim: é um absurdo pessoas de 6 anos não poderem votar. Aqui estou eu, um cidadão sem poder escolher seu governo. Aí o tigre fala: você está preocupado com os rumos do nosso país? Não, só queria um pedaço maior do bolo. Então essa aqui é um exemplo de tirinha. Vamos ver outro. Da Turma da Mônica, que eu acho que todos nós conhecemos e é muito interessante também ler. Então vamos lá. Não existe jogar fora, tudo vai para um lugar. O melhor é reciclar. Aí está lá o Cebolinha e o Cascão. Cebolinha, não foi isso que ele quis dizer. Esse plano não tem conceito. Então ele foi lá resgatar um plano que ele tinha jogado. Então ele quer reciclar um plano para quê? Para ele conseguir o Sansão. Né? Nós sabemos lá que é o Coelhinho da Mônica. E por último nós temos da Mafalda também, que é uma dos 3 tirinhas mais conhecidas, né? Que é do Arnold, do Haroldo, Turma da Mônica e a Mafalda. A Mafalda diz, pensando, né? Eu era assim e já ouvia dizer que o país estava em crise. Aí ela continua pensando. Agora já sou assim e continuo a ouvir dizer que o país está em crise. Então ela está pensando que ela era pequenininha, o país estava em crise, foi crescendo, o país continua em crise. Então, são 3 exemplos de um novo gênero textual, de uma nova opção de leitura, que nós temos, que é a tirinha, que está na página 23. Vamos entender o que significa, qual o conceito desse gênero textual tirinha. A tirinha é um gênero textual que se desmembrou das historinhas em quadrinhos, que são os HQs, e que apresenta em 1 a 8 quadros, são narrativas curtas, geralmente com personagens já conhecidos do público e que na maioria dos casos apresenta a fala dos personagens em balões, como nas HQs. Circula geralmente em jornais e revistas, podendo também ser encontrado na mídia cibernética, que é justamente lá na internet. O humor refinado e assunto de cotidiano das pessoas marcam a tirinha como um gênero que não tem leitor específico. Então, olha, a tirinha é para criança, jovem, adulto, idoso, para todo mundo. Esse gênero textual
pode ser lido. Por quê? Porque ele trata do dia a dia, trata de assuntos do cotidiano, que todo mundo conhece, que todo mundo vivencia. Então, ele não é um HQ, ele é diferente do HQ, porque HQ significa historinha em quadrinhos, história de quadrinhos, né? Ele se desmembrou porque é apenas uma pequena faixa de 1 a 8 quadrados que conta essa história com início, meio e fim, justamente retratando o cotidiano das pessoas, na verdade. E nós temos grandes exemplos que eu mostrei para vocês do Kelvin, do Arnold, da Mafalda e da Turma da Mônica, que são exemplos de tirinhas que vocês também podem pesquisar para estarem também fazendo leitura disso e entenderem melhor o que é essa tirinha, né? Além do que eu estou apenas falando para vocês. Então só vamos entender que ele é um gênero que se desmembrou dos HQs, das historinhas em quadrinhos. Ele não é uma história em quadrinho, ele é o quê? Uma tirinha. Se ele tem de 1 a 8 quadrados, ele é uma tirinha. E sempre no formato de tira, que é assim que nós conhecemos, né? Vamos lá continuar? Então, só vou relembrar antes de passar os exercícios de hoje, que nós temos para fazer no livro didático. Só relembrar, nós tivemos 2 gêneros textuais hoje. Quais foram? O romance, exemplificado no livro, né, Harry Potter e a Pedra Filosofal. E tivemos também a tirinha, que é justamente, não é uma história em quadrinhos. Por quê? Porque ela tem um formato, tem um conceito dela, que é de 1 a 8 quadrinhos, nesse formato de tira. Então ele é justamente um novo gênero textual para novas leituras, novos conhecimentos. Lembrando que a tirinha retrata aquilo do cotidiano das pessoas, retrata assuntos que todo mundo conhece, né? Então, a tirinha e o romance são 2 gêneros textuais distintos. O romance trata toda uma história. E olha só como é uma curiosidade e até mesmo uma observação. Harry Potter, com certeza vocês não imaginavam como romance, mas ele é, digamos, na separação, ele é gênero textual do romance. Aí a tirinha é um outro gênero textual. Então foram 2 gêneros textuais que nós estudamos, eu espero que vocês tenham compreendido. Então, para compreender melhor, nós temos que fazer exercícios, praticar. Então também tem exercícios no livro didático, que estão nas páginas 20, 21, 22 e 23. É para praticarem, justamente para entenderem melhor o que seriam esses 2 gêneros textuais, ok? Então, alunos do 4º ano A e 4º ano B, eu tenho alguns avisos para dar para vocês para a gente finalizar. Avisos não, lembretes. Primeiro, estudem bastante. Não é porque nós estamos vivendo assim, uma quarentena que vocês vão deixar de não. Estudem mesmo. Não é somente ver a minha aula e fazer exercício de fixação, exercício do livro, não. É ler um livro, ver uma série. Olha só, ver os filmes do Harry Potter já é digamos, um exercício a mais que vocês têm para fazer, porque vocês estão trabalhando o quê? O gênero textual romance, que se tornou também filme. Se eu não consigo ter os livros, eu vou ver os filmes que tem na internet, tem nos aplicativos de filme, entenderam? Então, isso também é agregar conhecimento, isso também é estudar. Não somente escrever, mas fazer coisas diferentes, porque vocês também estão dentro de casa, né? Então precisam também de coisas diferenciadas para fazer. Outra coisa, lavar as mãos. Lavem as mãos mesmo, sempre. Não é porque eu estou dentro de casa, não. Sempre está lavando as mãos, porque nós sabemos a pandemia que o mundo vive. E lavar as mãos, digamos assim, é como se fosse uma das grandes armas contra o coronavírus. Usa máscara. Se você se achar necessidade de usar máscara, em casa usem, mas não. Máscara é para quando você sair de casa, usa máscara, sempre lavando as mãos, sempre usando álcool em gel para higienizar as mãos, ok? E principalmente se cuidem, porque logo tudo isso vai passar e nós vamos voltar à nossa rotina diária, que era aqui na escola. E só reforçando, o SERD não parou, não é porque está em quarentena que parou, não. Nós estamos continuando aqui justamente para dar esse auxílio, esse suporte que a escola sempre deu para vocês, ok? Então eu agradeço vocês, esse foi o nosso conteúdo de hoje, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula. Obrigado!